Oi pessoal, eu sou o Rodrigo, aqui do Kitnet HQ, e hoje a gente vai falar sobre este livro do Gilbert Hernández. Então hoje a gente vai bater um papo sobre o Além de Palomar, né? Que é uma obra, vou mostrar aqui um pouquinho a arte, que é uma obra muito importante, além de muito legal, que a editora Veneta trouxe para o Brasil. Bom, então antes pra gente contextualizar um pouco, Gilbert Hernández é um dos irmãos Hernández que na década de 80 foram um dos caras mais importantes dos histórias em quadrinhos norte-americanos. Junto com o Alan Moore, que nem era americano, que fez Watchmen, e junto com Frank Miller, que fez Cavaleiro das Trevas. As histórias de Palomar, ou principalmente as histórias do Love and Rockets, que eram quadrinhos independentes norte-americanos naquele período, eram uns quadrinhos que, assim, mudou a forma de você compreender esse tipo de mídia nos Estados Unidos. E o Além de Palomar é talvez a última das obras, eu não tenho certeza, mas acredito que seja a última das obras que fala sobre esta galera de Palomar. Porque Love and Rockets fala de uma galera no espaço urbano, rock and roll, esse tipo de coisa. E a galera de Palomar, que daí tem o Diatrofismo Humano e tem o outro, que eu esqueci o nome, cadê o nome? Deixa eu achar ali. Sopa de Lágrimas. É uma galera que mora na fronteira dos Estados Unidos com o México e numa cidade chamada Palomar, como eu já disse, e que tem algumas questões meio esquisitas, assim. Tem uns animais que eles comem, tem umas pedras estranhas, então tem um pouquinho de realidade fantástica e tal. Este livro aqui, este que a editora Veneta trouxe agora pra gente, esse livro é de 2000, agora não sei se 2020 já, isso mesmo, de 2020, esse livro de 2020 é Além de Palomar, que quer dizer antes de Palomar, porque uma das principais, se bobear, a principal personagem de Palomar é a Luba, né, que daí depois ela vira prefeita e tal, ela dava banho nos homens, aquela coisa toda. Ela era violenta, e aqui você descobre o porquê de tudo isso. Então é a Luba desde o nascimento dela até o momento em que ela vai para Palomar. Só que isso, cara, tem tanta coisa dentro dessa história em quadrinhos que é inacreditável. O Gilbert Hernández faz uma crítica fortíssima ao esquema, ao macartismo, ao esquema tudo é comunista, tudo é comunista. Talvez a gente esteja vendo isso aí de novo, e é interessante, quer dizer, péssimo, né? Que essa obra originalmente é de... Não está aqui escrito de quando que é, podia estar escrito. Me ajudaria a falar, mas acho que é 88 ou 86, alguma coisa assim. 88. Então, a história é de 88 e ele conta os Estados Unidos antes, ali na época do MacArthur, assim, que tudo era comunismo, aquela coisa de colocar o erro, colocar a culpa sempre no outro, né? E o outro é sempre o comunista e tal. Não sei se dá para perceber um paralelo com o Brasil atual, mas existe, né? E como é que a Luba se virava nisso? Então a Luba tinha uma prima, essa prima tinha algumas conexões. Ela foi punida por essas conexões, não só ela, conexões políticas eu quero dizer, não só ela como namorado e papapá, ela ficou ruim durante muito tempo. E como que a Luba fez para sobreviver, né? Não apenas sobreviver no sentido de viver, comer e tal, mas para ela ascender. E a revista acaba, né? A história acaba, isso não precisa ser gênio para saber, com a Luba indo para Palomar. Então essa é a história, né? É a infância, a adolescência e principalmente o início da idade adulta da Luba. Ainda que a idade adulta da Luba não seja exatamente o que a gente está acostumado a chamar de idade adulta, né? Aqui a Luba se casa, se não me engano, com 16 anos. Né? Ela fica com um carinha mais velho, com 16 anos e tal. E daí vai ficando com ele, e ele é bem mais velho, e daí só... Putz, daí é difícil para contar sem dar spoilers, eu não vou dar spoilers, mas o que você precisa saber é, o negócio é tão intrincado, é uma trama tão intrincada,
que várias peças do quebra-cabeça que se montam na primeira página, você termina na última página entendendo. Mais ou menos isso, para não dar nenhum spoiler. É uma obra que vale muito a pena, muito mesmo. O Gilberto Hernandes é um gênio. Eu não sei como que ele consegue isso, mas cada personagem... Ele pega a Luba, por exemplo, do nascimento até ela ir para Palomar, e depois nos outros livros ela está em Palomar. E você sabe que é a mesma personagem. Mesmo ela sendo criança, ele consegue dar um traço distintivo para cada personagem. Não só na personalidade, que seria teoricamente mais fácil, mas também no traço, no desenho. Então você reconhece o personagem. Eu li o Sopa de Lágrimas faz acho que uns 3 anos já. E eu consegui lembrar do personagem que eu tinha visto no Sopa de Lágrimas, e eu vi ele aqui criança, e lá ele já era adulto. Então o Gilberto Hernandes ele consegue fazer um esquema com o desenho que é inacreditável, assim, é muito bom. Ele consegue fazer um personagem envelhecer, né, no desenho. Isso é uma coisa, putz, eu acho sensacional. E como eu já disse, os desenhos são maravilhosos. Não é uma história em quadrinhos para menores de 18. E é uma história que ela é muito intrincada. Então, você tem que reservar um certo tempo para ler, né? Não dá pra... Vou ler enquanto eu tô fazendo uma coisa, vou ler só um pedacinho aqui e tal, e depois... Que é mais difícil, assim. O mais bacana é você tirar, sei lá, um sábado, um domingo, sentar e ler ela inteira. Pelo menos eu gosto de fazer a coisa dessa forma, né? De sentar e não deixar que o resto do mundo interfira no mundo que eu tô entrando agora, que é quase em Palomar, no final dos contos em Palomar. Essa edição ainda, você tem aqui, ó, todo este pedaço aqui, que é pouco, acho que é menos de um quarto, que são histórias, é uma história do Love and Rockets, né? Aí você descobre que uma determinada personagem do Love and Rockets é filha da Luba, e o porquê que ela tá nos Estados Unidos e não tá em Palomar. É muito bacana mesmo. Então, assim, sério, vale muito a pena. Se você ainda não leu, leia. Acho que é uma boa aquisição, é uma boa leitura. Só se puder, leia ela de uma vez só, né? Acho que ajuda. Beleza? Então, não esquece de conferir o nosso podcast, tá sempre lá no Spotify e tal. A gente grava mais ou menos a cada 15 dias, às vezes um pouco menos. Agora eu tive algum problema com o computador, então levou um pouco mais. Outro dia desse o Liber teve um outro problema no trabalho, reuniões e tal, então às vezes a gente falha, né? Mas os vídeos aqui no canal nunca falham. Então é isso, pessoal. Até mais. Fique em casa se puder e se cuide. Tchau.